Elivaldo Barbosa, hoje a data é especial para os brasileiros. Para aqueles que não lembraram, nós vamos fazer isto, lembrar 30 anos da Constituição de 1988. Exatamente, a Constituição era convocada aí no final, já na segunda metade da década de 1980, foi uma promessa cumprida na época, exatamente para que houvesse uma transição, Joelson, em definitivo, para o regime militar, do regime militar para uma organização social democrática e política democrática. Por isso que a Constituinte ela foi convocada e a Constituição elaborada, promulgada em 88, exatamente no dia 5 de outubro de 1988, e por suas características, Joelson, ela foi batizada de Constituição Cidadã. Constituição Cidadã. E vamos falar da Constituição Cidadã com a ajuda aqui de Délio Rocha, correspondente da Cidade Verde em Brasília, e o colunista e radialista, jornalista Zósimo Tavares, da revista Cidade Verde. Boa tarde aos dois. Délio Rocha, você fez um trabalho de pesquisa em torno da Constituição de 1988, que resultou numa belíssima reportagem, Délio Rocha. É um documento importantíssimo da história brasileira. Boa tarde. Joelson Jordani, boa tarde para você, para o Elivaldo, Zósimo, todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. Pois é, Joelson, a Constituição que é o principal marco da redemocratização brasileira, e ela que é fruto de muito trabalho, de muita negociação, de muito diálogo, no momento em que o Brasil vivia um momento difícil da sua história. O país vinha, como comentou o Elivaldo Barbosa, de uma ditadura militar que começou em 64, terminou em 85. O Brasil, naquele momento, pré-Assembleia Constituinte, era presidido por José Sarney, que assumiu definitivamente o Palácio do Planalto após a morte do presidente eleito Tancredo Neves, que morreu antes mesmo de tomar posse. E foi nesse contexto de muito conturbado que veio a instalação da Assembleia Nacional Constituinte, que depois levaria à Constituição de 1988. E aqui, o palco principal daquela Assembleia Constituinte, Joelson, foi exatamente aqui onde eu estou nesse momento. Esse lugar aqui é o Salão Verde da Câmara Federal. O plenário principal, onde foi votada aquela Constituição, fica praticamente aqui na minha frente. E esse plenário hoje, inclusive, tem o nome de Plenário Ulisses Guimarães, exatamente em homenagem ao deputado que presidiu a Assembleia Nacional Constituinte. Olha, Joelson, e muitos piauienses, aqueles que representavam o Piauí na Assembleia Constituinte, também deram boas contribuições para a elaboração dessa carta que, como disse o Elivaldo, ficou conhecida, entraria para a história como a Constituição Cidadã. E é isso que a gente vai ver agora numa reportagem que eu fiz com a colaboração da repórter Gorete Santos. Vamos acompanhar. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem cidadão. 5 de outubro de 1988. Há 30 anos, o Brasil ganhava uma nova Constituição que promovia o reencontro do país com a democracia. Naquele momento, um horizonte de esperança se abria ao povo brasileiro, após 21 anos de ditadura militar. Ao promulgar a lei fundamental e suprema da nação, o deputado Ulisses Guimarães, maestro da Assembleia Nacional Constituinte, ditava a nova ordem do país. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. O Brasil voltava a ser um Estado democrático de direito sob o lastro de uma carta que entraria para a história como a Constituição Cidadã, que tem como eixos centrais princípios de direitos humanos que redefinem as responsabilidades do Estado.
Até a elaboração do texto final, foram 20 meses de intensos trabalhos no Congresso Nacional. E a Assembleia Constituinte reunia 559 membros, sendo 487 deputados e 72 senadores. Um número menor do que hoje, porque Roraima, Amapá e Tocantins ainda não tinham se transformado em Estado. E a construção de nossa nova Constituição foi guiada por uma pluralidade de ideias e por bons combates, que também contaram com a participação popular. O cientista político Antônio Flávio Testa, pesquisador ligado ao UNB e à Fundação Getúlio Vargas, nos ajuda a interpretar este relevante capítulo da democracia brasileira. Professor, a Assembleia Constituinte, que levou a Carta de 88, geralmente é celebrada como um dos momentos mais representativos da nossa democracia. Existe razão para isso? Ah, sim, existe razão para isso. Havia uma disputa latente entre as várias forças políticas, sociais e culturais no Brasil, ansiando por participação política, e a luta pelas liberdades democráticas, que veio com aquele movimento grande das diretas já. Houve uma movimentação intensa de vários setores da sociedade para que houvesse um reordenamento jurídico, político e institucional, que acabou culminando com a Constituição de 88. Então, a Assembleia Constituinte, ela reuniu essas forças todas e se fez um debate muito intenso, um debate muito fantástico à época, porque muitas coisas vieram à tona e resultou daí uma Constituição que não é uma Constituição perfeita, basta a gente ver que ela sofre muitas medidas de emendas, essa coisa toda aí, mas ela revela o que o Brasil é. Ela revela todas as contradições desse Brasil, que já era marcada pelos historiadores. Professor, eu queria saber qual o papel dos constituintes e se existia um sentimento coletivo de mudança naquele momento. Os partidos, que principalmente aqueles partidos que vinham historicamente se contrapondo àquela outra ordem, e aí a síntese maior era o famoso MDB, comandado pelo Dr. Ulisses Guimarães, que foi um grande ícone, ele conseguiu catalisar e trazer para o debate muitos políticos daquela época. Nós tivemos os autênticos do MDB, que hoje tem pessoas que já faleceram, e me lembro aqui de Lisandro Maciel, por exemplo, Franco Montoro, e outros, Santilli Sobrinho, então, Alencar Furtado, personagens extremamente aguerridos que se contrapunham à ordem anterior. E houve também, na minha opinião, nessa transição aí, políticos que defendiam um entendimento com os militares. E houve, de fato, a participação efetiva desses políticos de vários matizes ideológicos, mas pensando numa transformação institucional do país. A história da Carta de 88 também pode ser contada a partir do trabalho dos representantes piauienses na Constituinte. Nossos deputados e senadores deram importantes contribuições para recolocar o Brasil nos trilhos da democracia. A representação piauiense na Assembleia Constituinte contava com os deputados Átila Lira, Felipe Mendes, Heráclito Fortes, Jesualdo Cavalcante, Jesus Elias Tágera, José Luiz Maia, Mussa Demes, Miriam Portela, Paes Landim e Paulo Silva. E a bancada do Estado no Senado foi representada por Chagas Rodrigues, Hugo Napoleão e João Lobo, além de Álvaro Pacheco, que substituiu Hugo Napoleão quando este assumiu o Ministério da Educação. O ex-deputado Felipe Mendes recorda que no início dos trabalhos da Assembleia Constituinte eram comuns os embates entre parlamentares de esquerda e de direita. E levando em conta o cenário político da época pós-ditadura militar, ele considera positivo o resultado final da Constituinte. Nós chegamos na Constituinte com esse embate entre o que se chamaria de esquerda e o que se chamaria de direita. No caso lá, o Centrão, que foi organizado para combater o ímpeto e as conquistas que a esquerda queria adotar. O que nós temos assim de lembrança foi um trabalho árduo de todos os participantes, todos os constituintes, muitas vezes sábado, domingo, de madrugada, fim de semana, que não se podia vir para o Estado, não podia ter a companhia da família, porque era preciso votar.
aquele artigo, sob pena da própria sociedade cobrar o que vocês estão fazendo aí. Outro representante do Piauí na Assembleia Constituinte, o deputado Heráclito Fortes, compartilha das opiniões de Felipe Mendes. O parlamentar também recorda os bastidores e diz que o trabalho dos constituintes transcendia as fronteiras do Congresso Nacional. O Ulisses tinha uma capacidade fantástica de presidir a sessão sem sair nem para fazer xixi. Aquilo impressionava todo mundo. Como é que ele conseguia ali ficar horas e horas? Mas fazia. Quando a sessão acabava, às vezes 11 horas da noite, estava todo mundo com fome. E aí foi criada uma cidadela da Constituinte, que era o restaurante Piantela. Nós íamos para o Piantela, não íamos brincar. Lá tinha uma mesa grande que esperava por todos nós, pelo famoso Clube do Poá. Nós íamos para lá, uma mesa presidida pelo doutor Ulisses, e saímos às vezes 5, 6 horas da manhã. O ex-deputado Jesus Elias Tágera não esconde o orgulho de ter representado o Piauí na Assembleia Nacional Constituinte. Ele considera a Carta de 88 praticamente perfeita e lamenta os atentados cometidos contra ela. Não vejo nada impeditivo na Constituição. Pode-se até alegar que ela é muito excessiva em determinados aspectos de normas normativas, mas isso não impede que se observe e se faça a conduta política, a conduta administrativa com seriedade. A Constituição tem que ser respeitada. Só que os governantes, que eu digo de plantão, que eu digo que é do momento, está sempre querendo alterar a Constituição a seu talante, ao seu pensamento, a seus objetivos pessoais. É isso que não está certo. A Constituição, boa ou má, como se queira, ela está lá com as regras que você faz. Se ela dá, como você falou, dizem, excesso de direito que não pode ser cumprido, mas pelo menos ela está antecipando direitos que podem ser no futuro cumpridos. Entre os representantes do Piauí na Assembleia Constituinte, a ex-deputada Miriam Portela era a única mulher. E ela destaca os desafios de participar daquele evento que figura entre os mais emblemáticos da democracia brasileira. 30 anos se passaram, nós estamos aqui. Acho que devíamos estar trabalhando mais ainda por isso, para que as coisas se modificassem, para que a gente tivesse uma posição forte. Mas eu acho que valeu a pena. 30 anos após a promulgação da Constituição de 1988, muito se discute aqui no Congresso Nacional sobre as necessidades de reformas em nossa Carta Suprema. Muitas demandas são impostas a partir de uma nova realidade que é inerente aos avanços tecnológicos, políticos e sociais. Mas o atual cenário político do país talvez não permita, neste momento, a instalação de uma nova Assembleia Constituinte. Não creio que há operacionalmente condições para isso. Até porque seriam muito mais acirradas as contradições. Não vejo que forças políticas poderiam atuar para mudar o Brasil, mas mudar para melhor. Não adianta nada você fazer uma nova Constituição e ela ratificar as desigualdades. O Brasil precisa de ter uma reforma política não partidária, uma reforma no Pacto Federativo. Temos que ter uma reforma tributária que corrija as desigualdades regionais. Temos que fazer um projeto de desenvolvimento que leve o desenvolvimento econômico para todas aquelas regiões, para desconcentrar a economia e aumentar a participação da população nas regiões menos populosas. É a utopia de um Brasil mais fraterno e mais harmônico. E isso não está em discussão hoje. Olha, Joelso, a Constituição de 88 é um dos principais símbolos da história da nossa democracia e, como disse o deputado Ulisses Guimarães, essa Constituição não é perfeita, mas ele também disse que ela representa uma luz, nem que seja uma lamparina, na noite dos desgraçados brasileiros. E Ulisses Guimarães estava certo. Agora, 30 anos depois, a gente sabe que a nossa Constituição foi mais do que uma
simples luz na vida de todos os brasileiros. Joelson. Verdade, Délio Rocha, verdade, Délio. Zósimo Tavares, 30 anos da Constituição Cidadã, Constituição Brasileira. Zósimo Tavares. É um documento que se aproxima da perfeição, ou que pelo menos se aproximou da intenção de perfeição daqueles deputados federais e senadores da época, hein, Zósimo? Boa tarde, Joelson Jordani, boa tarde, Elivaldo Barbosa, Délio Rocha. Bom, eu quero primeiro, e boa tarde aos telespectadores, quero primeiro cumprimentar o Délio Rocha por essa reportagem documentário que ele fez sobre os 30 anos da Constituição, e como uma pessoa interessada nesse tipo de assunto, também cumprimentar a Cidade Verde por levá-lo ao ar. Sem esse registro, provavelmente os 30 anos da Constituição passariam em brancas nuvens por aqui. Joelson, a Constituição de 1988, ela tem 245 artigos, com um leque muito amplo de direitos e deveres para os brasileiros. Também é muito detalhista. Muita coisa que está lá deveria estar apenas na lei ordinária. Ela reconheceu, como nós estamos aqui num período de véspera de eleição, citaria esse caso aqui. Ela reconheceu o direito de voto dos analfabetos e também facultou o voto para os brasileiros com idade entre 16 e 18 anos. A Constituição Federal foi escrita, foi discutida e promulgada por uma Assembleia Nacional Constituinte. E aqui eu vou dar uma informação também que passa ao largo da maioria do noticiário. Um piauiense teve uma participação muito destacada nesse processo. Quando o presidente José Sarney mandou, em 1985, a proposta de emenda à Constituição número 26 para o Congresso Nacional, convocando a Assembleia Nacional Constituinte, um piauiense foi presidente da Comissão Mista do Senado e da Câmara para tratar desse assunto, que foi o senador Elvídio Nunes. Então, foi ele que deu pontapé para a convocação e instalação da Assembleia Nacional Constituinte um ano depois, com as eleições em 1986 e a instalação em fevereiro de 1987. Esses trabalhos da Constituinte duraram exatamente 20 meses lá em Brasília. E essa Constituição, nesse período todo de 30 anos de vigência, ela deu estabilidade institucional ao Brasil. Basta ver que 2 presidentes da República caíram, foram afastados através do impeachment, presidente Collor e presidente Dilma, e não houve abalo nas estruturas institucionais do país. Uma revisão foi feita em 1993 e desde então já foram promulgadas, já foram feitas 106 alterações na Constituição, 106 emendas na Constituição de 1988, mas sem mudar a essência dela. Entre as emendas que foram aprovadas nesse período, entre essas 106 emendas, está uma muito polêmica, que foi a que permitiu, a que autorizou a reeleição de ocupantes de cargos executivos, como presidente da República, governador e prefeitos. E muita gente aponta essa mudança na Constituição como uma porta larga e aberta para a corrupção. E muito se viu disso depois dessa alteração no texto constitucional. Muito do que a Constituição preconiza ainda não saiu do papel. E sua eficácia depende naturalmente do grau de conhecimento que os brasileiros venham a ter dela e também da pressão que venham a fazer para que ela seja cumprida. Então, olha aí, e o Zósimo falando aí do protagonismo piauiense na Constituição de 1988, desde a instalação da comissão com Elvídio Nunes, Elivaldo Barbosa. Exatamente, Elvídio Nunes era senador na época, foi governador do Piauí, concorreu em 86 a reeleição, mas não foi reeleito e ficou fora então da elaboração da Constituição. A representação do Piauí no Senado, como mostrou aí a belíssima reportagem do Délio, parabéns Délio, foram os senadores Hugo Napoleão, Chagas Rodrigues e João Lobo, que foi eleito em 82, então cumpriu o mandato de 8 anos e participou da elaboração da Constituição. Tá certo. Olha, queria mais uma vez parabenizar o Délio Rocha, Gorete Santos, né, que também participou da reportagem, além da produção de Marina Serve e as imagens de Gralha Júnior e Adriano Pernambuco.
Essa reportagem completa você vai ver no CV Play. Vai estar daqui a pouco no CV Play a reportagem completa com as entrevistas estendidas. Daqui a pouquinho no CV Play, o aplicativo da TV Cidade Verde que você baixa de graça no seu celular. Você pode acompanhar essa reportagem especial, como disse, com as entrevistas também completas lá no CV Play. Daqui a pouco.